Olá, turminha! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos estar estudando História. Eu peço por gentileza, abram o livro de vocês na página 26, a página 30. Vocês peguem o lápis, a borracha, vamos estudar. Nós iremos dar continuidade ao tema da nossa aula, a cultura africana. Por favor, abram o livro nessa página. O tema da nossa aula de hoje será Africanos no Brasil, página 25. Muitos africanos foram trazidos ao Brasil, porém, essa vinda ao Brasil, ela não ocorreu por vontade própria. As etnias dos africanos que vieram em maior quantidade foram Banto e Yoruba. Os portugueses, antes de chegar ao atual território brasileiro, eles ocuparam diversas áreas do litoral do continente africano e então começaram a dominar essas áreas e outras regiões e reinos africanos. Observe as imagens do litoral do continente africano. E com esse domínio dos portugueses, muitos africanos eles foram escravizados e trazidos ao território brasileiro para trabalhar de maneira forçada na agricultura e em cidades que foram criadas no decorrer do tempo. Observe as imagens deles sendo escravizados, trabalhando arduamente. Os africanos eram transportados em navios portugueses. As viagens eram longas, as condições precárias, por isso muitos deles ficavam doentes. Entre os africanos trazidos também vieram príncipes e líderes de reinos que foram dominados por Portugal. Observe aqui, nós temos uma imagem que é a representação dos africanos. Eles estão sendo escravizados, estão chegando ao cais de Valongo, no Rio de Janeiro. Observe a imagem. Observe a imagem. Essa foi a forma que os africanos vieram para o Brasil. Eles vieram forçados para ser escravizados, para fazer um trabalho forçado no domínio dos portugueses. Vamos para a seção Eu Historiador. Agora, quem será o historiador? Será vocês. Número 1. Estas ilustrações representam grupos que formaram o povo brasileiro: indígenas, europeus e africanos. Quais desses povos contribuíram para a formação do município onde você mora? Vocês lembram da história de vocês? Quem foram as primeiras pessoas a chegarem na cidade onde vocês moram? Então, vocês vão estar lembrando e escrevendo um desses que estão aí. Número 2. O que aconteceu com os africanos quando trazidos ao Brasil? Será que eles vinham para cá por vontade própria? O que aconteceu com eles? Vocês estarão escrevendo o que aconteceu com esses povos. Iremos estudar sobre escravidão no campo e na cidade. Os africanos escravizados também trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar e na produção de açúcar. Para transformar o vegetal em açúcar, era preciso extrair o caldo da cana por meio de um instrumento chamado moenda. Observe esse processo, eles estão representando na imagem de Jean Baptiste Debrecht. Observe a imagem, os africanos escravizados, eles estão girando a moenda para extrair o caldo da cana-de-açúcar. Observe a imagem. A propriedade rural onde se plantava cana-de-açúcar e produzia o açúcar era conhecida como engenho. A moradia dos proprietários do engenho era conhecida como Casa Grande. Observe a imagem, porque Casa Grande. Já na senzala, os escravizados dormiam e os homens ficavam em uma área separada das mulheres e das crianças. Observe, nós temos aqui a imagem da senzala. Eles dormiam e ficavam somente nesse local. Na moenda, moía-se a cana-de-açúcar para extrair o caldo que seria transformado em açúcar.
Além de construírem casas, edifícios, fontes e praças nas cidades, os africanos escravizados faziam outros serviços para os senhores, pois trabalhavam como vendedores ambulantes, carregadores de liteira ou lavadeiras, no caso das mulheres. Você sabia que a liteira era um tipo de transporte em que as pessoas se sentavam em uma cadeira para ser conduzida por dois indivíduos pelas ruas da cidade? Geralmente, os carregadores eram homens escravizados. Na imagem, podemos estar observando que os escravizados estão transportando em liteira na cidade de Salvador, Bahia. Veja a imagem. Vamos para a seção interpretando. Vamos interpretar o que estudamos. Leia esta imagem que representa como era um engenho de açúcar. Observe as imagens. Nós temos a casa grande onde moravam os senhores, os proprietários do engenho, que era conhecida como Casa Grande. Nós temos a senzala, no qual os africanos escravizados, eles dormiam na senzala, eles ficavam afastados e separados de todos, das mulheres e das crianças. Nós temos a moenda é um local onde moía-se a cana-de-açúcar para extrair o caldo que era transformado no açúcar. Então, vocês estão observando aqui na imagem, esse local chamava-se moenda. De acordo com a imagem e seus estudos, que trabalhos eram realizados pelos escravizados em um engenho de açúcar? Vocês lembram o que eles faziam? Observem as imagens aqui. Eles estão fazendo o quê? Eles estão cortando cana. E nas imagens, o que eles estão fazendo? Vão estar observando tudo que eles faziam e vão estar escrevendo na número 1. Número 2. Que atividades eram realizadas pelos escravizados nas vilas e cidades? Escreva 2 exemplos de atividades. Vocês lembram o que eles faziam? Por causa dos maus tratos que eles recebiam e da falta de liberdade, os africanos escravizados, eles fugiam para espaços chamados de quilombo. E eram nesses locais que eles trabalhavam para o próprio sustento. Eles cultivavam hortas, moíam grãos em pilões para produzir a farinha. Eles construíam fornos para preparar alimentos, criavam tecidos para suas próprias vestimentas e também eles praticavam atividades físicas. Os moradores dos quilombos são conhecidos como quilombolas e na atualidade podemos ser encontradas comunidades quilombolas e em diferentes estados. Os quilombolas, eles buscam preservar a cultura de seus ancestrais. Os habitantes dos quilombos, situados perto das vilas e cidades, eles trocavam os vegetais que cultivavam e os animais que caçavam por diversos produtos com outros moradores das regiões. Então, eles trocavam os seus alimentos por outros objetos. Observe a imagem. O artista Augustus Earle, ele retratou os africanos jogando capoeira e um policial tentando impedi-los. Observe a imagem do policial. Entre as atividades físicas praticadas, havia capoeira, que era um treinamento de luta, além de ser uma dança e um jogo praticado para distração. Na atualidade, muitas pessoas praticam essa atividade, porém, no passado, essa atividade foi proibida por lei. Vamos para a seção Lápis na Mão. Número 1. Leia esta ilustração. Nós temos buracos para fuga, moradias, mata densa, casa de pilão, horta, casa de ferreiro, entrada com armadilha e entrada. Feito isso, você vai para a letra A. Que espaços foram representados nesta ilustração? Quais foram os espaços? Está falando sobre o que? As imagens. Vocês vão estar escrevendo o que está se retratando na imagem. Observe. Então, vocês vão estar escrevendo moradias. O que mais vocês estão observando na imagem? Letra A. Que espaços foram representados nessa ilustração? Vocês lembram o que a ilustração está sendo retratada? Observem aí, nós temos várias.
Nós temos moradias, o que mais? Vão estar escrevendo nessas linhas todas as ilustrações que foram representadas. Letra B. Qual é o nome da comunidade representada? Marque com X a resposta correta. Qual comunidade está se referindo? Engenho de Açúcar? Quilombo? Aldeia indígena? Você vai marcar um X na correta. Letra C. Quem eram os moradores desse tipo de comunidade? Quem era que se refugiava nesse local? Quando não estava bem? Quem eram que se localizavam? Vocês lembram? Então, vocês vão estar escrevendo na letra C. Número 2. A capoeira era praticada pelos africanos. Você conhece alguma pessoa que joga capoeira? Conte o que sabe para professores e colegas. Então, vocês vão estar escrevendo no caderno ou apenas compartilhando com os colegas no nosso Tira Dúvida. Número 3. Pesquise a história de uma comunidade quilombola próxima ao município onde você mora e registre em seu caderno as seguintes informações: o nome do quilombo, a história e como vivem os habitantes. Então, vocês podem estar escrevendo no caderninho de vocês e logo mais tiraremos as dúvidas. Bom dia, um abraço no coração de todos.